Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo webinar da área de emergência pré-hospitalar da Escola Nacional de Bombeiros. Dar as boas-vindas também, portanto, este webinar é subordinado ao tema Via Verde do AVC. Dar as boas-vindas aos formadores STAT e demais colegas formadores e participantes especiais que vão fazer parte desta sessão. A apresentação do tema vai abordar, obviamente, a escala de Cincinnati e a escala de Reis. Esta apresentação estará a cargo do Dr. Jorge Nunes, profissional de excelência, um grande orador e que seguramente nos vai presentear com uma apresentação muito clara e que não deixará dúvidas. Terei também presente eu como interlocutor Jorge Fernandes, técnico de formação e responsável da área, como vocês todos sabem. Em termos de introdução, o acidente vascular cerebral constitui efetivamente uma importante causa de morte e incapacidade em todo o mundo. Tendo em conta o estado do conhecimento das doenças cerebrovasculares, as recomendações atuais enfatizam o controle dos fatores de risco cardiovasculares e o conhecimento dos sinais de alerta. O aumento do número de unidades de AVC, o reforço do nível de qualificação dos profissionais de saúde e a implementação de protocolos de emergência nas fases pré- e intra-hospitalares, designados habitualmente por Via Verde de AVC. Assim, encontra-se desta forma demonstrada a grande importância da identificação de sinais e sintomas de AVC, utilizando para isso a escala de Cincinnati e a escala de Reis. De seguida, o Dr. Jorge Nunes vai desenvolver e clarificar este tema. Informo a todos que esta sessão vai ser gravada e pedia, tal como já foi no e-mail que vos foi enviado, o favor de inativarem a câmara e o microfone. Dr. Jorge Nunes, boa tarde, bem-vindo, faça favor. Olá, Jorge. Olá, Jorge, boa tarde a todos e obrigado por estarem presentes neste pequeno momento. O desafio lançado era nós revisitarmos aquilo que é a apresentação do INEM sobre a Via Verde do AVC, sobretudo no que respeita às inclusões da escala de Cincinnati e de escala de Reis, e para nós conversarmos um bocadinho quais são os objetivos das duas e para que é que elas servem, porque é que devem ser utilizadas em ambiente pré-hospitalar e qual é que é a importância que isso tem depois para os resultados que os nossos doentes podem apresentar. Assim, eu vou aqui partilhar com vocês a apresentação que vocês já todos conhecem do INEM, mas ela vai ser a base desta nossa conversa de hoje. Pergunto se isto está visível? Ainda não está visível. Então, espera aqui um bocadinho. Estas coisas em direto têm destas coisas, não é? Portanto... Agora pensar. Agora sim. Agora sim. Ok, isso. Perfeito. Mesmo. Muito bem. Perfeito. Então é assim, portanto, esta é a apresentação da Via Verde do AVC e é nela que nós vamos basear esta nossa conversa. Portanto, vamos rever aqui um bocadinho os critérios de inclusão na Via Verde do AVC e de que maneira é que esta escala de Reis altera aquilo que é o encaminhamento dos doentes neste contexto da Via Verde do AVC. Pronto, como todos sabemos, o AVC é um déficit neurológico que se instala de forma súbita e entende-se por déficit neurológico o início súbito de uma alteração do funcionamento normal de alguma área do nosso sistema nervoso central e que resulta ou de um fenómeno isquémico, um AVC isquémico, ou por ter surgido uma hemorragia cerebral e, portanto, tratar-se-á de um AVC hemorrágico. O conceito de via verde do AVC, que não é exclusiva do AVC, portanto, o conceito de via verde baseia-se nós termos um conjunto de ações organizadas de uma forma estratégica, de modo a que estes doentes sejam não só identificados rapidamente e rapidamente também encaminhados para o sítio mais correto para fazer o tratamento dos AVCs na sua fase aguda. Porquê? Porque tudo aquilo que nós sabemos, também muitas doenças, mas
sobretudo nesta aqui, é que quanto mais tempo passa, menor são as probabilidades de nós recuperarmos as nossas vítimas para o estado prévio ao acontecimento. Daí esta máxima do tempo é cérebro. E porquê? Porque sabemos que por cada minuto que passa, digamos assim, a quantidade, o que está a acontecer, os neurónios não estão a ser alimentados pela circulação sanguínea normal e, portanto, à medida que o tempo vai passando e por cada minuto que passa, mais células vão morrendo e são na ordem dos milhões de células e que acabam por ter a sua função definitivamente comprometida, quer isto dizer, elas nunca mais vão recuperar. Para incluir uma das nossas vítimas numa eventual via verde do AVC, aquilo que nós temos que saber e conseguir recolher de informação no local são várias coisas, como vamos passar a ver, mas uma delas é qual é que era o estado prévio do nosso doente, ou seja, se estávamos perante uma vítima que até ao acontecimento que levou ao acionamento do meio de socorro era independente, ou seja, se não tinha qualquer limitação do ponto de vista funcional. Para além desta informação, que é preciso recolher no local, com os familiares, temos que olhar, e na avaliação que vocês fazem das vossas vítimas, é preciso olhar em particular para alguns aspectos, nomeadamente se existe alguma alteração da mobilidade dos membros, para percebermos se existe uma hemiparesia ou uma hemiplegia, ou seja, se algum dos membros mexe menos ou não mexe de todo, se temos alterações na articulação verbal, se ele não consegue articular de todo, se tem uma voz que não é a sua voz normal, que a articulação das palavras está comprometida, ou se ele não reconhece ou não consegue cumprir as ordens que nós lhe dizemos. E depois, aquilo que muitas vezes é o mais visível assim que nós abordamos as vítimas, é se tem ou não tem paresia facial, ou seja, se há ou não desvio da comissura labial para um dos lados. Os critérios de inclusão na via verde do AVC também são uma coisa que tem variado ao longo do tempo. Para todos vocês, para todos aqueles que já andam nestas leads há algum tempo, sabem que isto tem variado ao longo do tempo. Quando se começou no início era só até às 3 horas, depois alargou-se até às 4h30, depois era até às 8, e neste momento os critérios dizem que nós podemos considerar um doente para eventual inclusão na via verde do AVC até às 24 horas do início dos sintomas. E é aqui que é muito importante nós sabermos ou tentarmos determinar o momento exato do início dos sintomas e que isto geralmente é-nos afirmado pelos familiares ou por quem está com a vítima ou quem identificou a lesão e acionou o sistema de emergência. E ao contrário do que acontecia antigamente, em que era preciso dizer, foi a esta hora precisa que isto começou, agora o que nós temos que garantir é a última hora em que ele foi visto bem, ou seja, não, ele até à hora do almoço de hoje, até às 11, foi quando eu estive com ele, e ele estava perfeito, não tinha qualquer déficit. Portanto, se este momento que nós conseguimos identificar estiver num intervalo de 24 horas até 24 horas, este doente pode eventualmente ser incluído numa via verde do AVC. Para ser ainda incluído, tem que ter uma idade superior ou igual a 18 anos. Portanto, estes critérios não se aplicam à idade pediátrica. A escala de Cincinnati, penso que já é para vocês toda conhecida. Qual é o objetivo da aplicação da escala de Cincinnati? A aplicação da escala de Cincinnati é pura e simplesmente para identificar a presença do AVC. Ou seja, quando nós identificamos alterações em qualquer uma destas etapas, quer seja na alteração da mímica facial, com o tal desvio da comissura labial, como vocês podem ver aqui nesta figura do lado direito, quer seja por a existência da queda de um braço, ou seja, quando nós mandamos esticar os braços à nossa vítima ou quando nós próprios temos que segurar os braços para a vítima conseguir levantar, se houver queda de um dos braços ou se houver um braço que cai muito rapidamente, mais rapidamente que o outro, isso é significativo para um déficit motor. E o mesmo para as alterações da fala, quando nós
pedimos ao doente, ou para dizer esta frase que vocês veem aqui na apresentação, não é? O rato roeu a rolha do rei da Rússia, ou coisas mais simples, como pura e simplesmente dizer só o nome completo, muitas vezes pode ser o suficiente para nós percebermos se ele utiliza as palavras corretas, ou se tem algum empastamento na articulação das palavras, ou se pura e simplesmente diz um conjunto de palavras que não fazem qualquer sentido e são ininteligíveis, ou se nem sequer é capaz de falar. E, portanto, da identificação de qualquer uma destas alterações, nós podemos estar presentes perante uma situação de AVC. E, portanto, a escala de Cincinnati serve para identificar a possibilidade de estarmos perante a presença de um AVC. Este é o objetivo desta escala. Esta é a probabilidade que nós temos de se tratar de um AVC, portanto, só tivemos uma alteração, a probabilidade do diagnóstico de AVC ser verdadeira é de 62%, e se tivermos as 3 alterações é pelo menos de 85%. Qual é que é a importância dos meios pré-hospitalares fazerem uma avaliação rigorosa destes déficits neurológicos? Porque se até aqui há uns anos atrás nós não tínhamos qualquer hipótese de tratamento destes doentes, atualmente temos hipótese de tratar pelo menos alguns destes doentes, não só em termos de reduzir o déficit com o qual eles vão ficar e, portanto, têm uma maior probabilidade de voltarem a uma vida ativa o mais normal possível, ou até mesmo não terem alteração nenhuma e de recuperarem na totalidade. Até há poucos anos atrás, a única terapêutica que nós tínhamos era a trombólise, era a administração da terapêutica trombolítica, que basicamente era feita pela administração endovenosa de uma substância que funcionava como um desentupidor de cano, basicamente era isso que fazia, e que tinha a sua atuação era de dissolver o coágulo que estivesse dentro do vaso. Problemas. O problema desta terapêutica é que esta terapêutica não serve para todos os doentes, não só porque não resolve algumas das oclusões que acontecem em grandes vasos, e, portanto, e para além disso, nestes doentes, às vezes o efeito até não é tão benéfico como se desejava, e o efeito até pode agravar o seu déficit. Há um conjunto de doentes que estão a ter um AVC que têm que ser identificados para lhes ser oferecido um outro tipo de terapêutica. E que terapêutica é esta? É esta coisa que vocês veem aqui, que é a trombectomia mecânica. Portanto, isto começou basicamente estamos em 2020, há 5, 6 anos, em que para um conjunto de doentes que têm oclusão de grandes vasos, e sobretudo se essa oclusão é proximal, é possível não fazer a trombólise, ou seja, não administrar a tal substância que vai desentupir as artérias, mas sim utilizar um meio mecânico em que aquilo que vai fazer, como vocês veem aqui nesta imagem, é metido uma espécie de um guia com um cesto de arame, de aramado, e na prática é isto, que vai dentro do vaso e consegue passar pelo coágulo, agarrá-lo e puxá-lo para fora. E esta terapêutica, sabemos nós hoje, que em doentes bem identificados, não só dá-lhes uma possibilidade de serem tratados, que a trombólise não consegue, e por outro lado estes doentes apresentam uma recuperação funcional muito marcada. A questão é como é que nós vamos conseguir separar os doentes entre aqueles que têm um AVC e que podem ir para um centro, para um hospital que não tem esta possibilidade terapêutica, porque o único tratamento ao qual eles têm, que podem ter acesso é a trombólise, ou como identificar os doentes que têm indicação para fazer esta trombectomia mecânica. E é assim que surge esta escala de Reis. Portanto, a escala de Reis é uma escala, é uma ferramenta que surgiu na Espanha, foi uma hipótese criada na Catalunha e que se baseia numa escala hospitalar que todos os médicos hospitalares utilizam para a avaliação dos doentes com AVC para decidir o que é que lhe vão fazer, que é a escala de Nice. Só que essa escala de Nice é uma escala muito complexa para ser aplicada, ou seja, demora tempo, tem critérios que às vezes são difíceis
de decidir para a pontuação respectiva. E o que estes senhores em Espanha, nomeadamente esta senhora, de La Ossa, que é uma senhora, resolveu fazer foi criar uma simplificação dessa escala e perceber se ela tinha correlação e seria aplicável na rua. E é isso que aconteceu. Portanto, esta escala está validada para, com a avaliação apenas de alguns parâmetros, conseguir identificar com bastante grau de certeza os doentes que têm benefício em serem encaminhados para um centro em que seja possível fazer a trombectomia. E atenção que isso pode implicar o desvio de um doente, sei lá, um doente, imaginem, para dar aqui um exemplo, um doente que até pode estar em tomar, em que se tiver um AVC, o hospital onde há uma unidade de AVC e tem via verde AVC, que é o Hospital de Abrantes, mas que só faz trombólise, não faz a trombectomia mecânica. E, portanto, caso este doente tenha indicação, este doente pode ser desviado, por exemplo, para Lisboa, que é o sítio mais próximo para fazer a tal trombectomia mecânica aqui na região sul, ou eventualmente para Coimbra, mas isso depois, atendendo depois com as áreas do CODU, mas isso depois será sempre o CODU a decidir. Ou seja, aquilo que as tripulações têm que fazer é, primeiro, avaliar o doente, tem déficit neurológico ou não tem déficit neurológico, aplicar a escala de Cincinnati para conseguir identificar a presença de um déficit neurológico e se ele está presente, portanto, temos a possibilidade de ser um AVC, agora vamos ter que saber onde é que este AVC tem que ser tratado, ou deve ser tratado. E por isso vamos aplicar a escala de Reis. Como já vos disse, é para isso que serve isto, portanto, é para a detecção precoce de doentes com AVC agudo, que devem ser transferidos para unidades de AVC com capacidade endovascular, para fazer a tal trombectomia mecânica. Ela é um score, portanto, nós vamos avaliar várias coisas e depois vamos ter que fazer uma soma de vários pontos. A pontuação total, o máximo que vai dar é 9. E aquilo que nós sabemos é que uma pontuação maior ou igual a 5, existe uma probabilidade elevada, que é superior ou igual a 85 também, de estarmos perante a oclusão de um grande vaso. Estas são as tabelas que o INEM criou para a avaliação da escala de Reis e que a grande diferença para a escala de Cincinnati é que tem logo aqui duas cores, que é, se nós na avaliação da escala de Cincinnati percebermos que ele tem um déficit nos membros esquerdos, vamos utilizar esta tabela azul. Se ele tiver um déficit à direita, ou seja, se ele tiver uma parésia dos membros direitos, vamos utilizar esta tabela que aquilo deste lado aparece desta cor mais tijolo. Se formos ver bem, depois nós vamos ver isso mais para a frente, a escala é igual nos quatro primeiros parâmetros, da paralisia facial, da função motora do membro superior, da função motora do membro inferior e do desvio ococefálico. Já vamos falar sobre cada um deles especificamente. E só no último parâmetro é que vai haver uma diferença. Se tiveres uma hemiparésia esquerda ou uma hemiparésia direita. Porquê é que isto acontece? Acontece porque, de acordo com o sítio do cérebro onde está a acontecer o AVC, isso vai ter implicações em algumas áreas. Ou seja, o nosso cérebro direito não é igual ao nosso cérebro esquerdo. E, portanto, se nós tivermos uma hemiparésia esquerda, isso quer dizer que a área afetada do cérebro é a área direita. E isso são áreas diferentes, que têm funções diferentes das nossas áreas do lado esquerdo. Se nós tivermos um doente com uma hemiparésia direita e, portanto, a área do cérebro afetada é a esquerda, nós vamos ter alterações, por exemplo, da linguagem e da capacidade de executar ordens, o que não acontece se for do outro lado. Isto parece confuso, mas basicamente é assim. Portanto, se nós tivermos a hemiparésia esquerda, é o cérebro direito que está afetado. Se tivermos a hemiparésia direita, é o cérebro esquerdo que está afetado. Isto, na verdade, para os tripulantes que estão a avaliar uma vítima, não interessa qual é que é a parte do cérebro, só tem que saber o que é que têm que fazer. Mas isto é importante para as pessoas perceberem porque é que há esta diferença, e nós já vamos passar por cada uma delas, e isto à frente vai ficar bastante mais claro. Em termos de paralisia facial. Portanto, isto basicamente é aquilo que vocês todos já sabem.
vocês mandam o doente sorrir ou mostrar os dentes, não é? Que é aquela velha técnica que todos utilizamos. E, portanto, aqui vamos ter que começar a pontuar. E das duas uma, ou o movimento é simétrico, ou seja, não há paralisia facial, a gente manda mostrar os dentes e a boca mexe igualmente para os dois lados e não há pontuação, portanto a pontuação aqui é 0. Se houver uma ligeira assimetria, ou seja, só há um ligeiro desvio ou um apagamento do sul, como nós costumamos dizer, pontua 1. Se a paralisia for total, ou até muitas vezes, para nós até acaba por ser e muito evidente, em que a cara está completamente assimétrica e está com a cara toda desviada, a pontuação é 2. Isto é uma conta de somar, é fácil de fazer. Para todos, penso que todos nós, hoje em dia, já temos telefones mais modernos, não é? Utilizamos o telefone para tudo, não é só para ver o Facebook, e existem um conjunto de aplicações totalmente gratuitas que é possível instalar nos nossos smartphones e que seguem exatamente estes passos, e nós respondemos às perguntas que são basicamente fazer estas perguntas ao doente e ver qual é que é a resposta, e vamos carregando e selecionando, e no final ele dá automaticamente o score. No fim, hoje, desta apresentação, o Jorge vai dar o link para algumas dessas aplicações gratuitas. Agora, vamos falar naquilo que é as funções das quedas dos membros. Como é que nós avaliamos a função motora dos membros superiores? Portanto, ao contrário da escala de Cincinnati, em que nós mandamos estender os braços e percebemos se há logo uma queda de um dos braços, e qualquer queda é só dizer é positivo ou negativo, aqui a avaliação é um pouco mais complexa. Recordem que nós estamos a fazer uma avaliação mais fina do nosso doente ao AVC. Nós já sabemos que ele pode ter um AVC. Agora só queremos é identificar um subtipo do AVC que ele tem, que vai ter um tratamento específico. E, portanto, o que nós vamos fazer é, vamos mandar esticar os braços ao nosso doente, ou nós pomos os braços, se o doente estiver, vamos chegar um bocadinho para trás, não sei se é bem visível, ou se o doente estiver sentado, mandamos pôr os braços a 90 graus, se o doente estiver deitado na maca da ambulância, por exemplo, e levantamos as mãos a 45 graus e mandamos segurar que ele mantenha assim os braços. E uma coisa vai acontecer, das duas uma, ou ele consegue aguentar os braços e os braços não caem, ou os dois braços caem ao mesmo tempo, de uma forma progressiva, e isso não tem valor, portanto não há assimetria. Mas se um dos braços começar a baixar, não é? E nós já sabíamos disso, na escala de Cincinnati já tínhamos visto que ele tinha uma hemiparésia, vamos supor que era uma hemiparésia direita, e nós vamos ter que contar durante 10 segundos. Contamos e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10. Ou seja, se até aos 10 segundos a mão dele for até cair completamente, certo? Isso pontua 2, certo? Se a queda for até aos 10 segundos, portanto, imaginem, 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e quando chegamos aos 7 ele já está em baixo, só pontua 1. Se ele começar a cair e aguenta, vamos supor, 20 segundos, ele está a cair, mas demora 20 segundos, isto pontua 0. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o déficit neurológico não é tão grave. Eu vou voltar a repetir. Portanto, vamos supor, o doente, nós já sabemos que ele tem um déficit neurológico do braço direito, não é? Portanto, a gente estica os braços e o braço vai começar a cair. E nós temos que contar 10 segundos. Certo? Se demorar mais de 10 segundos até a mão chegar a ficar na vertical ou cair em cima da maca da ambulância, isto pontua 0. Quer dizer que ele tem alguma força no braço. Portanto, ele consegue segurar o braço, não consegue segurar totalmente porque ele tem um déficit, mas tem alguma força e, portanto, o braço vai caindo, mas demora mais que os tais 10 segundos. Isto pontua 10. Pontua 0, aliás. Se o braço for caindo e chega à vertical, ou chega à maca da ambulância antes dos 10 segundos, pontua 1. Se ele tem os braços esquidos e assim que a gente solta o braço, ele cai imediatamente, percebem? Nós percebemos que ele não tem qualquer força naquele braço, pontua 2. Não sei se fui claro, depois no final podemos voltar a rever isto. Sim, acho que sim, foi muito claro. Isto é o mesmo método, é o mesmo para os membros inferiores. Ou seja,
nós vamos ter que levantar as pernas ou pedir à pessoa que estando deitada na maca da ambulância, por exemplo, ou deitada em casa, onde ela estiver, e vamos elevar as pernas, vamos pedir para ele segurar as pernas e levá-las a 30 graus. Ou se ele não as conseguir levantar, nós levantamos as pernas a 30 graus e depois tiramos o nosso braço. E, portanto, uma de duas coisas vai acontecer. Ou ela vai caindo ligeiramente, ou cai mais depressa, ou cai abruptamente. Pronto. Se for caindo devagarinho, aqui o tempo são 5 segundos. Portanto, nós temos que dar até 5 segundos. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Reparem, a perna está a cair, mas já passaram os 5 segundos. É 0. Se ela cair até 5 segundos, e 1, e 2, e 3, caiu aos 3 segundos. Pontua 1. Se ela cair abruptamente, pontua 2. Portanto, isto representa graus diferentes de força muscular. Na primeira situação ele tem ainda bastante força muscular, na segunda tem menos e na segunda não tem nenhuma. E isto tem muita importância para conseguirmos identificar o tipo diferente do nosso AVC. O outro parâmetro a seguir que nós temos que avaliar é a presença de desvio oculocefálico. Eu não percam muito tempo com estas imagens de baixo que o INEM aqui pôs. Existe uma forma muito mais simples de ver isto. Portanto, basta ter presente, se vocês estão perante um doente que está deitado na maca e ele está permanentemente ou a olhar para um lado, para um dos lados, que geralmente é o lado do cérebro que está afetado. Imaginem que ele tem hemiparesia direita, geralmente tem os olhos desviados para a direita, está sempre para ali, mesmo que vocês o chamem, ele até pode vir com os olhos, mas volta sempre à mesma posição, ou não só tem os olhos desviados, mas também tem a cabeça. São os doentes que têm a cabeça sempre virada de lado e que até nem sai desta posição. Portanto, quer exista algum destes desvios mantidos, quer dos olhos, quer da cabeça, nós estamos perante a presença de desvio oculocefálico e aqui é uma questão de tudo ou nada, pontua 0 ou 1. Se estiver presente, pontua 1, quer só os olhos, quer os olhos e a cabeça. Se estiver ausente, não pontua nada. E agora aqui é que é a grande diferença e aqui é que é preciso um pouco mais de atenção. Portanto, se nós estivermos perante um doente que tem, vamos voltar à hemiparesia direita, portanto, nós já tínhamos visto que ele mexia menos os membros direitos, até vimos quanto tempo é que ele demorava a queda do braço até chegar à superfície da maca ou até ficar na vertical. Portanto, estávamos perante um déficit direito. Ele tem uma hemiparesia direita. Nestes doentes, a lesão cerebral está à esquerda, que é o que comanda o nosso centro da compreensão e da voz e da fala e da compreensão das ordens. E, portanto, nós vamos lhe dar instruções e vamos ver se ele as cumpre. E as instruções são simples. São fecha os olhos e fecha a mão. E atenção, fechar os olhos é simples, não é? Se ele imagina de maneira de fechar os olhos, ele vai fechar os olhos ou não vai fechar. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. E mandamos fechar a mão. Atenção que ele pode fechar a mão que está boa, não tem que ser a mão que está parética. Ele até pode conseguir mexer a mão do lado que está afetado, mas aquilo que nós vamos avaliar é se ele consegue fechar a outra mão. Não estamos a avaliar a capacidade de fechar, estamos a avaliar a capacidade de compreender aquilo que nós estamos a dizer. E, portanto, nós vamos dizer fecha os olhos e fecha a mão. E, portanto, aqui a pontuação é simples. Ou ele executa as duas ordens corretamente e, portanto, pontua 0, ou ele só faz uma das tarefas, a gente diz-lhe fecha os olhos e ele fecha os olhos e depois a gente manda-lhe fechar a mão e ele não faz, pontua 1, ou então não faz uma e não faz outra e pontua 2. E, portanto, isto devíamos a falar nos doentes que têm a hemiparesia direita. Nos doentes que têm a hemiparesia esquerda, as perguntas vão ser diferentes. E nós vamos tentar perceber se eles têm consciência do lado afetado. Imaginem, eles têm um membro esquerdo que não mexe, é o braço esquerdo que está afetado. Vamos perguntar se eles têm consciência do braço e do déficit, ou seja, se eles têm percepção se aquele braço é deles e se percebem que aquele braço não está igual ao que devia estar. Isto parece muito simples, mas alguns destes doentes não têm essa percepção. E isto é importante para a identificação. E, portanto, a gente pergunta, olha, Salado, quem é que é este braço? E mexemos no braço afetado. Quem é que é este braço?
e ele vai dizer, este braço é meu. Ou então ele vai dizer, não sei. Ou vai fazer uma expressão de indiferença. Portanto, isto tem um significado. Ele reconhece ou não reconhece o braço. E depois vamos pedir, mexa lá bem, você consegue mexer bem o braço? Você consegue mexer bem este braço? E ele vai dizer não. Ou vai dizer sim, ou não sei, ou percebem? Nós vamos conseguir perceber que ele não tem consciência do movimento. Ou então ele pode dizer, a gente pode dizer, de quem é que é este braço? Sim, este braço é meu. Então, mas e você consegue mexer? Não, eu não consigo mexer. Portanto, nesta situação, ele conhece o braço, mas não consegue mexer e, portanto, pontua 1. Se ele não consegue, se ele não reconhece o braço, nem reconhece que nem o consegue mexer, a pontuação é 2. E isto tem a ver com a compreensão e a integração e a nossa consciência perante o espaço que nos rodeia e sobre mesmo o nosso próprio corpo e que está alojado no nosso lado direito do cérebro, e por isso é que há esta diferença. E esta é esta diferença da pontuação. Isto parece um pouco confuso, mas não é nada confuso. Também no final, o Jorge vai-vos deixar um link para um site que é específico da escala de Race, onde tem instruções para, não só para o cálculo, como também tem casos para treinar, e tem uma coisa muito engraçada, que tem um vídeo explicativo de como fazer esta escala. O vídeo ainda está em inglês. Já tenho aqui o compromisso junto do Jorge de fazermos brevemente o mesmo vídeo, mas em português para disponibilizar para todos os formadores. Mas, no entretanto, vocês podem ir lá e percebem que isto que nesta descrição parece muito complexa, depois a ver o vídeo é muito simples. Portanto, perante a hemiparesia esquerda, e só para recapitular, de quem é que é esse braço? Este braço é seu? De quem é que é este braço? Ele vai dizer, este braço é meu, ou não sei. Ou então e você consegue mexer esse braço? Ele vai dizer que, não, este braço é meu, mas eu não consigo mexer. Ou então, não sei. Portanto, a gente consegue perceber que ele não tem consciência, nem que o braço é dele, nem que ele mexe ou não mexe. E por outro lado, na hemiparesia direita, é as tais ordens. Fecha os olhos, fecha a mão, ou faz uma ou faz as duas e pontua 0, ou faz uma e pontua 1, ou não executa nenhuma e pontua 2. Todas estas informações, para além de toda a avaliação que é normal ser feita de qualquer vítima, tem que ser recolhida antes da passagem de dados ao CODU. Ou seja, quando passamos dados ao CODU, temos que saber dizer quais são os déficits que identificamos segundo a escala de Cincinnati, qual é que é a pontuação da escala de Race que nós aplicamos, qual foi a última hora em que ele foi visto sem qualquer déficit, que é para o CODU ficar com estes dados e depois decidir, em articulação com as unidades da AVC, qual é que é o melhor sítio para este doente ser encaminhado. Portanto, o tripulante de ambulância não se tem de se preocupar, primeiro, se o doente tem indicação para ir para a Via Verde AVC, ou se vai para o Hospital de Abrantes, ou para Lisboa, ou seja, para onde for. O que nós temos que... Porque esse é o trabalho que é feito pelo CODU em articulação com as vias verdes do AVC, com as unidades da AVC, que estão em funcionamento. Nós, no momento e no terreno, no local, nem sabemos exatamente qual é que é o hospital que está a funcionar naquele dia. E, portanto, isso é o papel do CODU. O que nós temos é que ser os olhos do CODU no terreno. E, portanto, estas duas escalas têm que ser avaliadas com rigor. E, portanto, é deste conjunto, da escala de Cincinnati, do tempo que correu, dos antecedentes do doente, não é? Que nós já fizemos, os antecedentes, a medicação, todas aquelas coisas que nós temos, que vocês já sabem, têm que fazer para todos os doentes, e o estado prévio é que alguém vai decidir se o doente tem indicação para fibrinólise ou não, ou então, perante uma escala de Race superior ou igual a 5, e em algumas outras situações, se ele pode ter ou não indicação para terapêutica neurovascular. Mas, como vos disse, a responsabilidade de calcular isto, ou decidir isto, é do CODU e das unidades hospitalares, não é das tripulações no local. E, portanto, a abordagem, só para simplificar, do tripulante no local é isto. Portanto, fazemos uma abordagem geral, que é comum a todas as
a todas as vítimas. Depois aplicamos a escala de Cincinnati para identificar a presença de um possível AVC. Perante a presença de um possível AVC, vamos aplicar a escala de Reis para perceber se é um AVC que pode ter indicação para ser tratado num centro que tenha terapêutica endovascular. Estes dados têm que ser todos passados ao CODU, para o CODU passar estes dados à unidade da AVC, para depois haver então uma decisão se o doente vai para trombólise ou vai para trombectomia. Como já vos tinha dito logo no início, é muito importante saber a hora exata do início dos sintomas, ou pelo menos a última vez que o doente foi visto bem. É também muito importante ter toda a medicação que os doentes façam, sobretudo se eles fizerem alguma terapêutica que possa ser quer antiagregante, quer anticoagulante. Isso hoje em dia não é fator de eliminação à partida para a viver do AVC, como vocês sabem, mas é preciso saber os nomes exatos do que é que os doentes tomam. Depois, obviamente que, como nós vimos no início, o tempo é cérebro, não é? E esta avaliação não pode ser por demais demorada, porque cada minuto que passa nós estamos a perder células cerebrais, mas a avaliação tem que ser feita, tem que ser de uma forma célere, não saltando nenhum dos passos. E depois, se possível, existe aqui esta referência a levar o familiar. Qual é que é a importância disto? A importância disto é, porque para quem está depois em ambiente hospitalar, muitas vezes a informação, até por mais bem recolhida que tenha sido feita pela tripulação no local, por várias razões acaba por se perder desde o local até chegar ao sítio onde é feito o tratamento. E muitas vezes é preciso perguntar várias vezes alguma da informação e alguma informação perde-se. Ou às vezes há dúvidas na informação. E, portanto, ter um familiar próximo, sobretudo um familiar que conheça bem o doente e que tenha estado presente no início do déficit, ou pelo menos que nós tenhamos o contacto, o número de telemóvel desse familiar, é muito importante para esclarecer alguma dúvida, porque isso muitas vezes pode ser a diferença entre encaminhar o doente para fazer o tratamento ou não fazer o tratamento. Acreditem que muitos dos tratamentos podem perder em algum destes doentes apenas e só porque não é possível esclarecer uma dúvida. Porque a tripulação até pode ter recolhido toda a informação, mas essa informação até já se perdeu dentro do hospital. E depois o médico que está a fazer o tratamento precisa de saber. E das duas, uma, ou familiar próximo, ou pelo menos o número de telefone a quem ligar. E, portanto, este dado é muito importante. Como já vos disse, relativamente aos fármacos dos anticoagulantes, bem, a última hora da toma de todos os fármacos é importante, nomeadamente destes. Nenhum deles, neste momento, é exclusão para a terapêutica endovascular e também essa não deve ser uma preocupação das tripulações, apenas devem fazer uma listagem exaustiva dos medicamentos que ele faz para se estar disponível no hospital. Pronto, estas são as fichas que vos ajudam a calcular a escala de Reis, porque facilita a pôr aqui umas bolas à volta dos números e fazer a soma no final. Para quem não tem estas folhas disponíveis, todas as aplicações nos telemóveis são facilmente e são gratuitas e, portanto, podem-vos ajudar nesta tarefa. E pronto, basicamente era isto que eu queria dizer, Jorge. Estou obviamente disponível para responder às perguntas que entendam necessárias. Fica clara a questão da importância da avaliação do doente e utilizando as duas escalas, a Cincinnati e a escala de Reis, e com vista à separação dos doentes para as unidades estarem preparadas ou não para a sua recepção. Obviamente que com isto é ganhar tempo em benefício do doente. Por outro lado também, dizer aqui que os formadores não se devem preocupar muito com as técnicas que vão ser aplicadas ou não e não decidir, como o Dr. Jorge disse muito bem, quem decide é o CODU e quem decide é depois as unidades, e depois em relação à medicação, recolher sim, fazer diagnósticos não, e acho que isto resume muito aquilo que foi a apresentação, que foi brilhante, mais uma vez, e muito clara, enfim, já o antevia. Dr. Jorge, decorrendo das inscrições que foram feitas, há aqui assim três questões, sendo que uma delas, que é a primeira que pergunta qual ou em que aspecto é que a escala de Reis
irá melhorar a avaliação na suspeita da AVC. Eu penso que esta ficou clarinha, ficou muito clara durante a sua apresentação, mas não sei se quer acrescentar de facto alguma coisa, mas eu penso que a apresentação foi muito clara. Não, Jorge, é verdade, aquilo que, relativamente à pergunta, a escala de Race não melhora a identificação do AVC, a escala de Race permite identificar melhor os doentes para um tratamento específico. Porque aquilo que muitas vezes, só para perceberem, muitas vezes o que acontece é, imaginem, se a escala de Race não for aplicada, eu tenho um doente que tem um AVC, certo? Vamos dar o exemplo de Tomás. O doente é identificado com um AVC em Tomás. E tem déficit, tem uma hemiparesia direita, não consegue, tem um desvio da comissura labial, não fala bem. Pronto. São estes os dados que nós passamos ao CODU, e o CODU, e o doente é encaminhado para Abrantes. Vamos ver, chegamos lá e identifica-se em Abrantes que o doente tem uma oclusão num grande vaso. E, portanto, não tem indicação para fazer fibrinólise. O que é que o Hospital Abrantes vai ter que fazer? Vai ter que transferir este doente para um centro que faça trombectomia mecânica, se tiver indicação. E, portanto, se o doente for identificado logo no local como tendo critério para trombectomia mecânica e for diretamente para esse centro hospitalar, estamos a ganhar tempo. Ganhamos o tempo de entrar no hospital, ser admitido, ir fazer TAC, ser identificada a lesão, vamos tomar a decisão, vamos ter que pedir um transporte, é preciso ir o transporte outra vez. Portanto, mesmo que tudo corra muito bem, pelo menos, e sendo otimista, perde-se pelo menos 1 hora de tratamento até o doente ser de novo posto a caminho de um centro de trombectomia mecânica. E, portanto, com a aplicação da escala de Race, o que se vai conseguir é que numa franja de doentes, numa franja importante de doentes, esses doentes podem ser bypassados estas unidades que não têm trombectomia mecânica e vão diretamente para tratamento, se tiverem, claro, indicação. Exatamente, muito obrigado. Dr. Jorge, a segunda pergunta tem a ver com, isto é um facto, ou seja, o plano dos cursos de tripulante, ambulância e transporte já tem um plano muito apertado em termos de tempo, e a questão que colocam é como explicar e treinar esta escala durante a formação. Ok, então é assim, pois eu percebo, conheço bem o curso de TAT, não é? Acho que é preciso perceber qual é que é a importância disto. E se bem que nós podemos dizer, ok, então mas os TATs não vão andar a fazer socorro e portanto, isto não se lhes aplica a eles. Bom, em primeiro lugar, não é verdade, como todos sabemos. Exato. Por outro lado, os TATs estão com doentes e apesar de, imagina, até poderem não estar numa situação de emergência, o doente pode ter uma situação aguda e eles podem ter que atuar. Portanto, eu acho que dar esta escala é importante. Sabendo que o tempo é limitado, eu acho que a apresentação tem que ser feita, não é? Porque o cronograma do curso assim o exige. E uma apresentação como nós fizemos aqui, claro que eu fui um bocadinho mais demorado, mas isto pode ser um pouco encurtado. E depois, aquilo que eu acho é que tem que ser dado aos formandos também este conjunto de ferramentas que o Jorge Fernandes também vos vai disponibilizar, não só para verem, como para treinarem, e estas ferramentas, como temos atualmente, para termos nos nossos smartphones, que são auxiliares para estes cálculos. E depois, obviamente, que eu acho que isso também vai ser um trabalho nosso da escola, algumas destas coisas vão ter que ser feitas, como já disse, pelo menos transformar este vídeo em o vídeo que existe neste vídeo em inglês, transformá-lo em português para disponibilizar não só aos formadores, como os próprios formadores o poderem disponibilizar aos formandos, porque vão perceber que a avaliação é muito rápida e muito fácil. Muito bem, muito obrigado pela sua resposta. E agora de seguida, como o Dr. Jorge disse bem, eu vou partilhar então. Portanto, tem aqui logo no início, como o Dr. Jorge disse, o endereço do tal site que tem, portanto, os vídeos explicativos e que há o tal vídeo que está em inglês e que nós tudo faremos para que o torná-lo, replicá-lo em português. Depois tem aqui assim também que está disponível a escala de Race aqui na apps do Google Play. Eu já volto atrás para terem tempo. O Google Play é fácil. Depois ainda no Google Play ainda tem mais
mais esta, portanto, há duas que têm uma pontuação muito boa em termos de avaliação dos utilizadores e que, de facto, pode servir para vocês também partilharem e para simplificar aquilo que ensinamos. E são gratuitas. E são gratuitas, exatamente. Tem essa vantagem que é de ser gratuitas. Eu não sei se o Dr. Jorge quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Não? Estão a haver mais perguntas? Muito bem, não há. Não há e eu também não as tenho, porque de facto a apresentação foi muito clara. Então, assim sendo, permita-me que lhe agradeça mais uma vez pela disponibilidade e pela excelente exposição que fez. O Dr. Jorge tem o dom de fazer, enfim, é um comunicador. Agradecer também à equipa de apoio e aos formadores START pela sua presença e pela disponibilidade que tiveram. A equipa de apoio, na pessoa do Dr. José Oliveira e do Nelson Mingasco, que ajudaram a produzir este webinar, e resta-me agradecer a todos na esperança que tudo isto contribua para facilitar o ensino e a aprendizagem dos nossos formandos e dos próprios tripulantes da ambulância de socorro, porque esta apresentação vai ser partilhada também para todos, porque de facto é algo que é muito importante e que devemos seguir, e pode fazer a diferença, e como o Dr. Jorge disse há bocado, o cérebro é tempo, e isso podemos todos ganhar muito. Dr. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Nada. Para todos, um resto de boa tarde e um resto de boa semana. Muito obrigado.